Olá, gente querida, hoje é sábado, dia de encerrarmos a nossa semana, tomando esse tempo para juntos ouvirmos a voz de Deus através da sua preciosa palavra. Nela queremos meditar hoje a partir do Salmo 110, que é considerado um salmo messiânico. Alguns salmos são profecias messiânicas. Uma palavra que traz um prenúncio acerca do Messias que seria enviado por Deus para salvar o seu povo. O primeiro verso desse salmo aparece sendo usado por Jesus para confirmar isso. Ele assume o título que lhe é dado como Filho de Davi, como se referindo à sua própria pessoa. Era do entendimento de todos que o Messias viria da linhagem de Davi. Aqui, portanto, profeticamente, Davi, o próprio rei, estava compondo um salmo para o maior dos seus herdeiros, que no futuro seria o próprio Cristo. Diante dos fariseus, Jesus coloca para eles esta questão. Vocês dizem que que o Cristo, melhor dizendo, será um descendente e filho de Davi. E isso está correto. Mas como neste salmo, Davi o chama de Senhor, pois o salmo inicia dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor. Jesus afirma para eles, se Davi chama de Senhor, então, como ele pode ser seu filho? O que ele está dizendo é que ali há um diálogo entre Deus Pai e Filho. Quando o Pai diz, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como descanso para os teus pés. Se Davi o chama de Senhor, ele não pode ser seu filho. Na verdade, as duas coisas estavam corretas. Na dimensão humana, Jesus provinha da família de Davi, da linhagem de Davi. Portanto, era um filho de Davi. Mas na dimensão divina, Jesus era seu Senhor. Portanto, era o próprio Messias, enviado por Deus. Isto é teologia, e teologia à parte, Deus faz o prometido nesta palavra, quebrando e subjugando os poderes das trevas pela obra salvífica realizada através de Cristo. O diabo, a morte e os seus poderes, os poderes do mal, foram subjugados pelo Senhor. Mesmo que ainda esperneiem, já não dominam mais sobre os filhos de Deus, porque há poder no nome de Jesus. E pelo seu poder nós estamos livres e não precisamos mais viver sujeitos aos dominadores do mal neste mundo tenebroso, como diz Efésios 6,12. Toda a autoridade nos céus e na terra foram entregues por Deus ao seu Filho Jesus. Isto ele fala aos seus seguidores quando se despede deles em Mateus 28. E mais ainda, ordena para que eles vivam e anunciem o Evangelho a partir deste poder, pois ele estará sempre presente com os discípulos até a consumação dos séculos. Pedro também faz uso da palavra desse salmo no seu discurso, longo discurso após o Pentecostes, dizendo que o texto não se referia a Davi, mas a Jesus, que depois de morto e ressurreto, foi exaltado à destra de Deus. Este que vocês crucificaram, diz Pedro, Deus o fez Senhor e Cristo. Já a parte final do Salmo traz uma outra referência, também profética, a ordem de Melquisedeque, que se traduz como o Rei de Justiça. Melquisedeque teria sido rei de Salém, cidade da paz, portanto também rei da paz. Esse é chamado de sacerdote do Altíssimo,
o qual ofereceu pão e vinho a Abraão e depois o abençoou diante de uma batalha, conforme Gênesis 14. Abraão, por sua vez, lhe ofereceu o dízimo de tudo o que obtivera. Então, este Melquisedeque, segundo nós lemos no livro de Hebreus, especialmente no capítulo 7, não teve pai nem mãe, nem genealogia, não teve princípio de dias e nem fim da sua existência. Entretanto, ele foi feito semelhante ao Filho de Deus e permanece sacerdote perpetuamente. O que o autor de Hebreus elabora e contrapõe é a ordem de Melquisedeque, que seria divina e perfeita, à ordem de Arão, que seria humana e imperfeita. A ordem sacerdotal estabelecida pela lei de Moisés tem seu papel e a sua importância, até que a ordem de Melquisedeque fosse restabelecida. E isto aconteceu na pessoa de Jesus. Ele é o sacerdote perfeito, eterno, que se ofereceu na cruz para nos redimir dos nossos pecados. Ele que não teve pecados foi feito pecado em nosso lugar, para que a justiça de Deus fosse restabelecida. Assim o justo se deu pelo injusto, o puro pelo impuro, o perfeito pelo imperfeito, para que a nossa dívida fosse paga e a nossa vida redimida. A ordem de Melquisedeque, ou o sacerdócio eterno do Altíssimo Deus, é restaurada na pessoa de Jesus. Ele é o fiador de uma nova aliança, pela qual Deus havia prometido, dizendo: naqueles dias imprimirei as minhas leis nas suas mentes, e no seu coração as inscreverei. Jesus, portanto, passa a ser o único mediador entre Deus e os homens, poderoso para nos salvar, plenamente e eternamente. Por isto, depois da sua longa explanação sobre estas ordens sacerdotais, o autor de Hebreus termina fazendo o convite para conhecermos e usufruirmos do resultado alcançado por Cristo e estabelecido por esta nova aliança. Diz ele no capítulo 10, 19, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele abriu para nós. Temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e em plena convicção de fé. Deus nos abraça e acolhe através de Jesus, seu sacerdote eterno, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A Ele, pois, tributamos o nosso louvor e a nossa adoração neste dia. Aquele que está sentado no trono, ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra e a glória, poder eterno para todos sempre. Amém. Desejo a todos vocês um abençoado domingo. Participem do nosso culto amanhã, às 10 horas da manhã, online, pela nossa página no Facebook. Até lá.